Salve, salve, Comunitalks! Como vocês estão? Mais uma semana aqui com vocês, mais uma quinta-feira. Nossa, muito bom. Cara, a gente já fez muito Comunitalks nessa vida, né? Começou com Space, agora estamos live, estamos no Comunitalks 72. Caramba! Caraca! Muitos Comunitalks. Sabe por que eu sei? Porque esses dois aqui tiveram no terceiro Comunitalks. No terceiro Comunitalks. Então, galera, estamos aí ficando velho, né, de Comunitalks aí. Quando a gente chegar no 100, vai ter comemoração, é surpresa, não vou falar o que é, mas vai ter comemoração. A gente já está planejando isso aí. Então, continuem com a gente aqui para vocês não perderem mais nenhum e não perderem tudo que a gente traz aqui, todas as comunidades, todos os influencers, todos os projetos que vêm aqui conversar com a gente e apresentar um pouquinho deles para vocês. E hoje eu estou muito feliz que a gente vai falar com o pessoal da Sura Gaming, que é uma comunidade gigantesca aí no BR de games Web3, e eu estou muito feliz de falar com eles, porque eu gosto muito da narrativa de games na Web3 em geral, acho que é uma das melhores que tem, e estou aqui com o Tonhaka e com o Nenesk, que são dois gigantes dentro da Sura e fora dela também. Mas antes da gente começar as perguntas, conversar e tudo mais, galera, eu gostaria de dizer que todos vocês vão poder conversar com eles, fazer perguntas durante a live. E então você fiquem totalmente à vontade, pode fazer pergunta, pode mandar no chat, pode falar, pô, sou seu fã, isso, aquilo, pode. O chat é de vocês, tá? O chat é de vocês, a gente está aqui para entreter vocês também e, obviamente, tirar as dúvidas que vocês venham a ter. Mas agora, voltando aqui, Tonhaka, né, Nesk, vocês poderiam se apresentar para a galera, para o pessoal do comunitário, que vocês já estiveram aqui, mas tem pessoas novas entrando, tem uma galera aí chegando, então se apresentem, contem um pouco da história de vocês dentro da Web3 e também junto com a Sura. Pô, quer que eu vá primeiro? Vai lá, manda bala. Eu sou o Tonhaka, para quem não me conhece. Eu comecei na Web3 com Axie Infinity, assim, resumindo bem a história, um amigo apresentou o jogo, aí a gente descobriu como é que funcionava, botamos toda a grana possível na época, alguns anos atrás, 2021, se eu não me engano. Eu sempre esqueço que ano. 2021. Aí eu fazia live de outros jogos, Fortnite, por exemplo, já tinha trabalhado também com poker online e tudo mais. Comecei a fazer live de Axie e terminei fazendo, tipo, narração de mais de 50 torneios de Axie aí, presencial e online. E isso me deu a oportunidade de conhecer o pessoal da Sky Mavis, fui inclusive para Barcelona, na AxiCon, né, nessa também. E comecei a trabalhei um ano na Sky Mavis como regional lead, e isso me abriu inúmeras portas, e uma delas foi com a Sura, conheci o pessoal da Sura, inclusive, a primeira vez que a gente conversou foi lá em Barcelona. E depois disso a gente sempre ficou nesse namoro, vamos dizer assim, a Sura vai expandir para o Brasil, até que chegou o momento quando a gente juntou e a gente juntou várias coisas ali, tava eu com o Vinão fazendo uma coisa, né, Nesk outra, e o Furizeira outra, depois a gente foi juntando, no final tudo virou Red Clouds virou a Sura Brasil, e agora virou tudo uma coisa só, é só a Sura, né, mas assim, resumindo muito a história, é isso. Cara, é chão, né, velho? Tem nesses 4 anos aí tem muita história, cara. Quando você falou que tá na edição 73, você falou, caraca, é chão, porque eu lembro lá no comecinho, eu lembro quando vocês começaram nesse Spaces, cara, e, velho, já tem muito chão. Então vamos lá, eu sou o Gustavo Nenesk, eu sou prioritariamente criador de conteúdo, né? Acho que a maioria das pessoas vai me conhecer como criador de conteúdo. Eu comecei também com Axie no meio de 2021, mais na parte de criação de conteúdo, não me envolvi tanto com cenário competitivo, por exemplo, como o Tonhaka, ele participou muito dessa questão da gestão dos torneios e do casting e tudo mais. Eu até fiz algumas narrações de Axie, mas eu participei mais com a parte de comunidade, eu estava muito envolvido com quase todas as guilds ali daquela época, tinham várias, né? E principalmente na criação de conteúdo. Tô nesse nicho de blockchain gaming desde então, eu já tinha um pezinho em cripto, mas ainda era super, super leigo. Minha ligação com cripto veio realmente em 2021 através do Axie. Isso é até interessante porque a gente estava falando como criptogaming é um nicho legal, eu acho fantástico, obviamente sou suspeito para falar, mas eu acho que é uma porta de entrada fantástica para o mundo da blockchain, cara. Talvez a melhor de todas, é uma forma muito gostosa de você começar a mexer com cripto e com blockchain, é você começar jogando, que é muito mais gostoso.
Então comecei dessa forma, cara, de lá para cá fiz inúmeras coisas, muito voltado na criação de conteúdo, então, cara, fiz algumas palestras, fiz esse tipo de coisa, trabalhei com algumas coisas nesse sentido, e eventualmente começamos com a parte de comunidade, como o Tonhaka já deu uma resumida aí com a Red Clouds, que hoje virou a Sura Gaming, e hoje eu sou o responsável pela parte BR, né, pela comunidade brasileira dentro da Sura Gaming ali, lembrando que a Sura, ela é uma comunidade da América Latina, e aí ela quase que tem duas Suras ali dentro, né, já teve no passado, hoje está bem unificado isso, mas tem a parte latam, a parte que fala mais espanhol, e eventualmente, cara, o idioma e a cultura são bem diferentes, e a parte brasileira, né? Então hoje eu sou responsável pela parte brasileira aqui da Sura Game. Brabíssimo. Cara, vocês têm muito chão mesmo. A gente vê né? Pelo número de comunitários que eu já conheço vocês desde lá. Achei que você ia falar, a gente vê pela cara de cansado. Eu vi pela lata de vocês estão vividos. Pô, é verdade. Não, é que dizem, né, até aquele meme lá que o pessoal faz com IA. Eu trabalho 3 anos na Web3 e tô com 26 anos. Aí velho feio. Cabelo branco. O pessoal Opa, pode falar. Eu ia só falar, eu já fui bombeiro, já deixei de ser bombeiro nesse meio tempo, cara, tem cara, Nesca, eu nunca tanco que você foi bombeiro, cara. Eu nunca tanco. Até pouquíssimo tempo atrás era bombeiro, velho. Cara, eu ainda me sinto bombeiro, cara. Cara, da hora demais. Pô, da hora demais, cara. E agora, falando até um pouquinho sobre a Sura Games, como ela surgiu e qual é a missão central dentro da comunidade? Vocês podem explicar um pouco pra galera? Quer mandar bala ou eu falo? Posso falar. A Sura surgiu como uma guild de Axie, na verdade, né? Tipo, a fundação mesmo, surgiu como uma guild de Axie e cresceu muito, e nesse meio tempo, assim, resumindo bem a história também, a Sura criou vários braços, o braço de comunidade, o braço de investimento, que era um Venture Capital, então a galera que botava grana para investir em alto risco nos joguinhos cripto, e um braço de tecnologia, que era a Sura Labs. Então, era um braço que pegava um jogo, criava tudo. Tipo assim, se tivesse uma ideia, quisesse criar um jogo do zero e tal, o pessoal fazia isso. Agora, a Sura Labs e a Sura Ventures juntaram, então viraram uma empresa só dentro da Sura como um todo. Então, hoje existe comunidade e a parte de Venture Tecnologia dentro da Sura. Então, é isso. A missão principal é conectar os jogos com Web3 e conectar as comunidades com esses jogos. Então, a gente costuma falar que a gente faz fecha o círculo ali. A gente pode desde construir o jogo, até construir a comunidade para esse jogo, rede de criadores de conteúdo, gestão de comunidade, igual Discord, tudo isso, tudo numa coisa só. Então, hoje meio que a gente faz o todo, assim, de conectar jogos com Web3. E agora, com várias mudanças que está tendo no mercado, cada vez mais a Sura está olhando para o mercado tradicional de jogos e entendendo como trazer esse público para os jogos Web3 sem ter esse estigma que a gente tem, né, de Web3, de NFT, toda essa coisa que a gente sofreu nesses últimos tempos aí, por conta principalmente de tudo que aconteceu, jogos que foram scan e tudo mais. Acho que o maior desafio é contornar isso hoje, né? Se você quiser completar alguma coisa. Não, acho que só uma historinha legal é que a gente começou a história da Red Clouds, que o Tonhaka já falou também, né? Que é meio que a nossa parte, que ele contou a parte da Sura, né? Começa lá atrás com o Guild de Axie, um foco muito grande competitivo, e a gente também criou uma comunidade aqui, o Furizeira já tinha o piloto disso rodando, e a gente ampliou na forma da Red Clouds, que também era uma comunidade competitiva aqui dentro do Brasil de games, assim. E aí hoje isso tudo se fundiu. Isso foi no começo do ano passado, né, cara? No começo do ano passado que a gente virou Sura Brasil e agora Sura Game tudo junto. Então foi uma trajetória maneira, velho. Essa parte de comunidades é sensacional, sensacional. Não, comunidades eu acho que é o principal pilar dentro da Web3. Muita gente fala, é financeiro. Sim, financeiro importa muito, mas os projetos eles não sobrevivem sem a comunidade. Não sobrevivem se as pessoas estarem lá lutando por ela, sendo por jogos, sendo por projeto DeFi, plataforma e afins.
A Community Org, inclusive, ela frisa muito isso, que a gente precisa das comunidades para sobreviver. O ser humano, como um todo, precisa das comunidades para sobreviver. Então, eu acho muito importante ter comunidades como a de vocês dentro do cenário, porque mostra outra visão. Tipo, um cara que está com preconceito vai chegar numa comunidade, ele não vai receber só de um feedback, cara, ele vai receber de todo mundo que está ali. Então, não é assim, vê desse jeito, uma hora né, o ser humano ele tende a seguir o efeito manada, neuropsicologicamente falando, a gente tende a seguir o efeito manada por vários motivos, tem vários estudos sobre isso. Então, o cara ele vai para. Tem um monte de gente falando que tá valendo a pena, entendeu? Por que eu vou ficar teimando? Então, acho a comunidade muito importante para a gente fazer essa troca, né? Essa troca de os games tradicionais virem para o Web3 e a gente começar a ter essa evolução. Inclusive, vocês acabaram falando disso, vocês estão achando mais difícil trazer essa galera para dentro da Web3 depois dos últimos acontecimentos no mercado gaming? Cara, assim, pelo lado financeiro, acho que sim, mas pela parte de games, eu diria que não, cara, porque, comparado ao passado, por exemplo, 2021 foi mais ou menos o nascimento desse nicho, né, de blockchain gaming, com a bolha do Axie Infinity, aquela explosão toda lá, aquele hype absurdo que teve. Muita gente veio mais pela grana, né? Mais pelo lado financeiro. Então, cara, blockchain game, a gente tem um pouco de games, um pouco de finanças ali. A galera vem muito pela parte financeira. Até hoje ainda é um pouco assim, né? Não vamos mentir aqui. Mas a questão de games melhorou muito. Então, hoje a gente vê jogos em console, por exemplo. A gente vê, cara, tem uma galera lá da comunidade que joga off the grid. E a galera não quer saber de cripto. A galera, tipo, cara, não, tô jogando na Free Grid, o jogo é sensacional. Depois eu vou me preocupar com isso. Quando eu tiver os meus itens para vender lá na frente, eu vou me preocupar com essa parte. Por enquanto, eu quero jogar o jogo. E isso é maravilhoso. Então, hoje em dia existem alguns jogos muito legais com essa capacidade, ainda poucos, queria que fosse mais, mas já existem jogos assim legais o suficiente para atrair as pessoas por si só, assim, só pelo jogo em si. Então, nesse âmbito, acho que está mais fácil, mas pelo lado financeiro, anda muito triste, né? O mercado cripto como um todo, assim, altcoins como um todo, anda muito triste, e o setor de games vem apanhando demais, assim, desde o início do ano passado. Não, eu acho que é isso. Pode falar, Tiago. Eu acho que é isso, acho que a gente tem jogos bem melhores do que no passado, então o pessoal tem gostado mais de jogar do que antes. A gente fez uma pesquisa no passado e a maioria do pessoal falava, eu tô em Web3 por conta de dinheiro. Acho que hoje talvez essa pesquisa seria bem diferente, porque dinheiro tá difícil, o dinheiro sumiu do mercado. A gente tá vendo isso não é só tipo assim, no mercado de Web3, no mercado de game no geral, o Granés falou, tem sofrido, tem esses desafios ali, tipo, de como inovar, como... eu acho que é aí que entra a blockchain, que por ser uma inovação, ser uma tecnologia nova, a gente está nesse momento do mercado de game em si, que o pessoal está procurando qual a próxima coisa em falar, para se falar em jogos, né? Porque, assim, já tem os melhores jogos, os jogos que podem mudar alguma coisa estão enrolando demais a sair, então todo mundo acha que vai ser mais do mesmo. Por exemplo, GTA 6 tem muita polêmica em volta disso, porque todos falam que a gente já chegou no limite ali da tecnologia, de desenvolvimento de jogo, do que o jogo pode fazer em questão de evolução, assim, questão gráfica já chegou no limite, questão de gameplay já chegou no limite, não tem o que fazer de diferente, então, tipo, tem muito essa questão, assim, que a gente está meio que num platô ali dos games que é difícil acontecer alguma coisa acima disso. Então, a gente tem visto muitos jogos estilo retrô voltar, porque o pessoal tem voltado a jogar jogos de antigos, por essa questão de procurar o novo, mas não acho novo, aí procura o antigo, porque falou, antigamente era massa, então deixa eu testar aquele jogo que eu joguei anos atrás. Então, acho que a gente está num momento de desafio muito grande, eu acho que é aí que entra bem o Web3, porque é um mercado novo, essa junção de Web2 e Web3 mais forte, assim, com bons jogos que realmente o pessoal está disposto a gastar horas e horas jogando ali pelo jogo, e depois o fator financeiro como recompensa. Então, acho que cada vez mais a gente vai poder ver isso sendo aplicado, principalmente nesse momento de desafio do mercado game em si, né? Não do mercado Web3. Então, acho que o maior potencial hoje da Web3 em relação a game está no próprio desafio do mercado de game.
Quer complementar alguma coisa, né, Nesco? Não, cara, concordo total. O mercado de games como um todo, ele anda num momento meio mais parado, assim, né? A gente vê poucas inovações acontecendo. Claro, tem jogos muito bons saindo sempre, mas não é nenhum jogo revolucionário, né? Para quem pegou a época de Play 1 para Play 2, para Play 3, para Play 4, as diferenças eram muito grandes, né? E aí, tipo, agora a gente chegou num ponto que tá muito difícil passar para o próximo nível. Talvez a gente vai precisar de óculos de realidade virtual para fazer isso, sei lá, existem outras possibilidades, né? Tipo, até falei isso outro dia no Twitter. Acho que cloud gaming, realidade virtual e blockchain são as 3 coisas assim que vão chegar para cloud game, não tanto para revolucionar, mas para dar muita mais acessibilidade. Então, eu poder jogar um jogo AAA fodão no meu computador mais tranquilo, ou no meu console mais tranquilo, e realidade virtual e blockchain que vão trazer aí inovações bem sérias, mas, de novo, ainda são coisas em construção, praticamente ninguém joga VR, praticamente ninguém joga blockchain comparado ao universo gamer como um todo, né? Cara, ultimamente eu tenho, como o Tonhaka falou, ultimamente eu tô vendo muita galera indo para aquele joguinho lo-fi, cara. Lo-fi, tipo assim, Stardew Valley, Hollow Knight, se eu não me engano. Hollow Knight. Hollow Knight, a galera tá indo muito para um jogo estilo retrô. E eu também vi isso muito no ano passado sendo colocado dentro dos jogos Web3 também. Pô, já ouvi muito jogo no estilo Pokémon. Então, o estilo que a galera não para de jogar, né? Porque, como vocês mesmos disseram, hoje em dia chegou um teto. O que a gente está esperando revolucionar o mercado no momento é o GTA 6. É o que a gente mais está esperando revolucionar o mercado, e ainda assim eu ainda não vi tipo, uma tecnologia muito. Os gráficos são ótimos. A gente não tem que negar. Tipo, Red Dead Redemption revolucionou quando ele lançou. Agora GTA V revolucionou, agora GTA 6 vai revolucionar. Mas é em questão gráfica, questão de mundo aberto. Isso a gente já está acostumado. Mas, tipo, tecnologia nova mesmo, algo que você pensa e fala, cara, isso aqui ninguém pensou nisso aqui, em fazer um jogo com isso aqui, tá bem difícil mesmo. A gente chegou nesse teto e a galera tá sendo até igual a dinâmica do Instagram, né? O pessoal tá preferindo conteúdo lo-fi para acalmar a mente, para acalmar as coisas bonitinho, do que uns jogos muito cabulosos. E a gente está vendo isso no mercado Web3 também. Então, são jogos fáceis de fazer, mas tem que ser um jogo que reflete muito com a galera. E eu ainda não vi isso dentro da Web3. Tipo, um jogo que reflete, vamos dizer assim, o sentimento da galera. Porque o que faz a galera jogar esses jogos lo-fi geralmente é o sentimento envolvido ali, seja Stardew Valley, seja Hollow Knight e afins. Eu ainda não consegui ver uma história que envolva emocionalmente jogadores. Cara, mas o que vocês acham disso? O que eu acho que a gente tem mais próximo disso é Ragnarok Landverse e MapleStory. São os 2 jogos Web3 que eu vi gente apaixonada jogando. Mas é porque já tem. A galera é apaixonada pelo jogo antigo. Exatamente, porque são jogos de 20 anos atrás, que tem a comunidade, já foi criada milhões de anos atrás, a galera já é viciada e apaixonada pelo jogo, e agora está na Web3, então essa paixão vem junto. Agora, jogos que tentam nascer dentro da Web3... realmente, não tem nenhum, cara, não tem nenhum. Tem jogos com bom potencial, mas jogo com comunidade de gamer apaixonada jogando dentro da Web3, só Ragnarok e MapleStory que eu já vi. Eu acho que eu também nunca vi, eu acho que a comunidade que eu mais vi se juntando, até pessoas Web 2 vindo jogar, é do Off the Grid. Do Off the Grid eu vejo bastante, não emocionalmente, mas a galera se juntando para jogar, tipo, puxando para um Call of Duty, para um Free Fire, pelos jogos de tiro. Aí o mais próximo que eu vi disso foi o Off the Grid. Eu vi uma época isso acontecendo com Neon Heroes, mas não foi tão forte, mas eu gostava bastante de Neon Heroes. Eu acho que era um dos jogos que eu mais gostava dentro da Web3, era Neon Heroes. Eu achava muito bom o sistema deles tudo. Só que acaba que a gente fica pensando, os projetos também ficam pensando muito no money, né? Tem que dar airdrop, tem que fazer isso e aquilo, e às vezes não faz uma boa história. E uma boa história era o que eles precisavam para reter as pessoas no game. Tipo, ok, o airdrop vai reter ali nas fases iniciais, mas depois para reter jogador é muito difícil. É muito difícil construir história, né, velho?
É muito difícil, ainda mais quando você vai criar uma propriedade intelectual nova, né? Não é uma marca que tipo, cara, ninguém é apaixonado por Neon Heroes, você tem que me apaixonar no seu jogo, saca? Agora, tipo, o Ragnarok me apostou, ele já chega com a galera apaixonada. Já tem galera. Um exemplo disso, de Web 2, é New World, cara. New World, quando eu vi a primeira vez a ideia do jogo, não sei se vocês chegaram a ver, da Amazon lá. Gastaram... Conheço, mas nunca joguei. Nossa, o jogo, quando saiu o teste, a primeira vez, o beta, que eu joguei a primeira partezinha ali do RPG, eu falei, mano, esse jogo aqui, todo mundo vai jogar essa porra, que jogo sensacional. Desculpa pela palavra. Todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar isso, porque... ainda bem que foi baixinho. Todo mundo vai jogar porque o jogo é sensacional, que jogo bom, você consegue mesclar as classes e tudo mais, e o gráfico é lindo. Aí o jogo saiu, flopou. Aí eu falei, cara, como assim? Aí eu fui ver, tipo assim, aí eu fui jogar pra ver, entender, pegar level alto, e o jogo é extremamente repetitivo, não focaram na história. A história é fraca, aí não pegou ninguém. Gastaram milhões de dólares ali no jogo, fizeram um lançamento muito forte, e depois o jogo morreu. Aí não sei como tá hoje, se eles melhoraram o jogo, mas tipo, era um potencial gigantesco. Aí o começo, quando você jogava o começo, era um jogão. Cara, tem alguns jogos Web3 que a gente pode falar que tem uma comunidade. Axie Infinity, até hoje isso existe, inclusive no passado era muito, muito forte. Nós somos crias dessa comunidade, né, Tonhaca? E essa comunidade, ela existe. E a galera que estava em 2021 ainda tem muita gente que está aqui, tem muita gente que já desapegou da parte financeira e, tipo, realmente ama o Axie Infinity. Star Atlas, que ninguém ouve falar, porque eles ficam lá dentro do Discord deles e, mano, os caras são muito apaixonados pelo jogo, e é um jogo que ainda tá em construção, isso é muito engraçado, mas a comunidade não é uma comunidade grande, mas é uma comunidade muito, muito apaixonada, Star Atlas. E tem alguns outros jogos antigos também que a galera perdura, tipo Splinterlands, sabe? Splinterlands tem uma comunidade fiel, assim, que eu não gosto de jogo, carta, eu acho jogo de carta. Eu não gosto de Splinterlands, mas, tipo, tem uma galera que é apaixonada por esse jogo e joga o jogo até hoje. Então, tipo, tem algumas coisas, assim, algumas comunidades. Talvez o Parallel também seja um outro jogo que tenha um pouco de comunidade, até porque o Parallel, eu acho que foi o único jogo Web3 que realmente conseguiu desenvolver um cenário competitivo. Então, tem a galera ali dentro que gosta do competitivo, que gosta do Theorycraft, de montar decks e tudo mais. Mas, assim, são todas comunidades muito pequenas. Inclusive a do Axie hoje já é uma comunidade pequena. Talvez seja a maior desses que eu citei aqui, mas ainda é uma comunidade pequena. Um jogo que eu gosto muito, que eu acho que é uma comunidade interessante, eles também estão chegando muito no competitivo, é Sparkball. Sparkball tem muito potencial. Sparkball, eu vejo muito potencial neles. Eu vejo o potencial deles serem competitivos e competirem com jogos Web 2, em questão do estilo de jogo, né? Eu acho ele muito divertido, interessante e com personagens interessantes, que é o mais importante, né, para a galera querer jogar. Se eles conseguirem desenvolver bem a história dos personagens e fazerem a comunidade se apaixonar pelos personagens, eles conseguem reter bem a galera. Mas aí é um desafio grande, mas eu concordo, Sparkball é legal. E eles têm essa visão também, eles têm bastante essa visão de construir essa conexão com o público. Não, 100%. Vou continuar aqui as perguntas, que a gente falou de muita coisa aqui e é muito interessante ter essas conversas sobre os jogos, porque a gente consegue ter uma visão geral do que pode ser a comunidade, do que a comunidade também está fazendo e tudo mais, porque a gente tem que ver esse cenário macro também para entender o que está rolando. Então, é muito importante a gente falar desse tipo de coisa. E, galera, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a Asura Games, sobre os games em geral, que vocês querem tirar dúvida com o Tonhaque, com o Neneski, pode mandar aqui, tá bom? Acabou que a gente, conversando sobre isso, a gente já respondeu algumas das perguntas que eu separei aqui. Então, perfeito aqui. Voltando, né, falando da comunidade e tudo mais, o que está diferenciando a Asura Game das outras comunidades que a gente tem no mundo Web3 aí? Cara, eu acho que criação de cultura é bem essencial assim, nessa questão de comunidade. Eu até arrisco dizer que as comunidades que estão vivas até hoje, porque a gente teve aquele modelo de... Começou essa questão de comunidade de blockchain games, começou muito em 2021 com scholarships. Então, cara, existiam scholarships, elas evoluíram para um modelo que a galera chama de guildas, né? E aí hoje a gente tem essas comunidades. Eu acho que as comunidades que sobreviveram são as comunidades que apostaram um pouco nessa questão de criação de cultura.
E aí esse senso de pertencimento, isso é muito do mundo gamer, assim, né? De senso de pertencimento, de jogar junto, de trocar ideia, de estar todo dia no Discord. Eu acho que isso é muito legal. Então, eu acho que no geral, as comunidades que existem hoje, que tem hoje no mercado, digamos assim, são as comunidades que apostaram um pouco nessa questão de cultura e se diferenciaram de alguma forma. Então, pegaram alguns jogos específicos e masterizaram aquele jogo. Acho que é um pouco por esse sentido. De peculiaridades da Sura, talvez seja essa questão de ser uma comunidade quase que híbrida, assim, de Latam com o Brasil. Acho que isso é bem peculiar. Tem a Oda GG também, né, que é uma outra comunidade que tem esse mesmo perfil e talvez só. E aí as outras comunidades são bem mais focais, assim, do que essas. Deixa eu ver se eu penso em mais alguma coisa. Quer complementar, Abner? Cara, não, acho que é isso. Acho que é isso. Acho que criar esse senso de pertencimento, esse senso de quase que de guilda, de clã, assim, de jogo, né? Acho que clã é uma palavra boa para quem joga jogo e entende assim, o que é essa sensação de clã, assim. Eu acho que esse tem sido o caminho. E como vocês estão criando essa cultura dentro da Sura Games? Vocês fazem game nights? Como tá rolando as coisas lá dentro aqui? Até para estimular a galera que nunca participou, dar uma olhada lá no Discord de vocês. Pô, a gente começou uma campanha forte aí, acho que tem 2 meses, né? 2 meses. Não, 1 mês que a gente começou a fazer toda noite tem game night. Todo dia. Com premiação. Então, assim, é o segundo mês que a gente começou com mais força, assim, mas é o primeiro mês que a gente tá fazendo todos os dias, literalmente. Então, todos os dias tem premiação, todos os dias tem jogos Web 2, Web 3 pro pessoal jogar. Então, tem uma galera colando todo dia. A gente tá mantendo atividade muito grande ali de toda noite tem uma galera jogando. E, pô, até a gente tava vendo o relato do pessoal que tá acompanhando a gente desde o começo nessa jornada aí. Os moleques já conseguiram tirar 70, 60 dólares durante o mês ali. Então, tipo, tem uma galerinha conseguindo ganhar uma graninha boa ali acompanhando as Game Nights, e não é nada assim bobo nem nada, o pessoal tem que interagir e tudo mais, tem que jogar o jogo, então a gente tá, ao mesmo tempo que a gente constrói essa comunidade, o pessoal fica ali, a gente começa a ver resultado do pessoal, outros momentos do dia ali, juntos no Discord jogando, mantendo a atividade bem forte ali. O pessoal consegue tirar também uma graninha para, o pessoal gasta tudo nos joguinhos mesmo, né? Mas é uma forma de evitar tirar do bolso para gastar nos jogos. A gente consegue também com os jogos trazer NFTs, outros assets aí de jogos. Mas é isso, a gente tá focando em gameplay mesmo, trazer o pessoal para jogar. A gente tem criadores de conteúdo, o Web2 tem feito campeonato. A gente tem feito esse contato mais com o mundo Web2, trazendo criadores de conteúdo de Web 2, para não só focar assim, jogo Web 3 com prêmio. Não, jogo Web 2 também com prêmio, então o pessoal pode jogar, tem torneios de jogos Web 2. Vai ter um amanhã, inclusive, se eu não me engano, né? Do Clash Royale é hoje. Clash Royale é hoje, né? É hoje. Já, daqui meia hora tem torneio de Clash Royale lá. Aí então sim. Mas eu acho que você tocou num ponto, eu queria bater nesse ponto, que é a questão de que a gente tem muitos criadores de conteúdo ali no hub, digamos assim. Então isso é muito legal, porque o cara ele chega no Discord, e às vezes ele vem pela resenha, às vezes ele vem pela Game Night, mas ele tem contato com criadores de conteúdo também. Às vezes é um cara que ele assiste no YouTube, às vezes é um cara que ele acompanha na Twitch, e aí ele encontra esse cara, tipo, toda noite tem um criador de conteúdo, toda noite tem algum evento acontecendo, seja um torneio, seja um onboarding session, né? Às vezes, tipo assim, para conhecer um jogo, sempre tem alguma coisa acontecendo toda noite, e aí sempre tem algum criador de conteúdo também à frente, isso é muito legal também, porque tem essa conexão. Então, acho que essa resenha do Discord e eventos e jogar junto tem sido muito poderoso pra gente. E uma coisa que a gente ainda não falou, mas que, cara, funciona maravilhosamente bem pra gente, nessa questão de comunidade, é o WhatsApp. Eu nem sei se tem outra comunidade que aposta tanto no WhatsApp quanto a gente, mas a gente tem, cara, trocentos zilhões de grupos de WhatsApp, é um caos absurdo, assim, porque a gente tem um grupo para cada jogo que a gente joga. E aí a gente joga vários jogos ao mesmo tempo. Então, tipo, cara, tem conversas pipocando. É mais de 60, né? Atualmente, grupo, acho. Exato. E aí, tipo, o cara, eu quero, porque às vezes o cara não tá super interessado em Web3, em vários jogos. Às vezes ele gostou do
off the grid que seja. E aí tá lá no grupinho do WhatsApp do off the grid. Então ali ele encontra as pessoas para jogar, ali ele troca ideia sobre o jogo e tudo mais. Inclusive tem muita gente da comunidade que às vezes nem participa da resenha do Discord, nem joga junto, não participa dos eventos, mas ele entra no grupo do WhatsApp porque ele quer tirar uma dúvida, por exemplo, ou porque, sei lá, porque ele tem algum amigo que ele joga junto, alguma coisa nesse sentido. Isso tem sido bem legal também. O WhatsApp é uma ferramenta bacana pra gente nesse quesito de estar próximo da comunidade, porque, enfim, o WhatsApp no Brasil não precisa nem explicar, né? Não, é o maiorzão, não tem nem como. Não, agora... você trazer o cara pro Discord é uma história. Agora, você botar o cara para entrar num grupo de WhatsApp do jogo que ele tá jogando, ele entra na hora. Eu vou até abrir aqui, ó. Eu não abri o WhatsApp, eu abri o WhatsApp ontem de noite e vou abrir agora de novo. Então, mais ou menos 24 horas. Vamos ver. Tá carregando. Como é que você consegue? Quantas mensagens? Não, mas eu tenho. É porque eu separei, né? Eu tenho o WhatsApp só com os grupos e o WhatsApp que eu. Não, o meu é o caos do pessoal com a comunidade junto. Eu tô no WhatsApp da Sura lá, é muita mensagem mesmo. A galera interage bastante. Eu acho que entrei no comecinho, era outro nome. Eu acho que é a comunidade do WhatsApp. Começou a Red Clouds. Sim, não, sim. Tinha, antes da Red Clouds ainda tinha... Block Nave. Sim, eu acho é isso mesmo. Cara, se você tava na Block Nave, você é OG, Range. Você é OG, que caraca, Block Nave... Aqui, ó, 8.000 e algum número aqui de mensagem. Então, pra gente... É porque 44 grupos com mensagem lá, então... É porque, Nossa assim, Senhora. como a gente faz parte disso, a gente tá em todos os grupos. Para o usuário normal, é um grupo, 2 grupos, sei lá, 3 grupos que o cara tá. Então, não é uma tem coisa uns malucos em todos também. Tem uns malucos em todos. Mas, tipo assim, no nosso celular, assim, é um negócio um pouco caótico. Não, Inclusive, hoje a gente tem alguém que fica por conta. Antes a gente ficava nos grupos e tal. Era menos grupo também, mas eram uns 20. A gente ficava lá nos grupos. Mas aí agora... O Arthur tá lá, tem todos. Aí por isso que eu abri ontem e vou abrir agora de novo aqui. Eu não fico olhando o tempo inteiro. Agora o Arthur fica lá o dia inteiro. Caramba. Maluquice. Vou até falar, esse vídeo vai ter que chegar o algoritmo vai ter que entregar isso aqui para alguém que trabalha no WhatsApp. Mano, organiza as comunidades. Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Alô, Mark Zuckerberg. A pior ferramenta com o melhor resultado. É absurdo. Nossa Senhora. E agora eles estão começando a se organizar. Tem agora evento, tem as enquetes, tem os canais do WhatsApp, mas ainda está muito bagunçado as comunidades. Eu acho que eles podem dar uma melhorada ali na cascata. A gente bateu muita cabeça com isso já. Hoje tá num estágio bem legal, acho que hoje está tudo rodando. A gente quase não tem mais tanta coisa para a gente trazer para o WhatsApp. Quando a gente faz reunião, por exemplo, a gente fala, cara, WhatsApp, alguma coisa para falar do WhatsApp? Não muito, tem isso aqui, mas, tipo assim, não tem mais tanta coisa para trazer. Mas no passado a gente bateu muita cabeça, era tipo muito grupo, muita coisa acontecendo, a gente querendo anunciar coisa, cara, pode perninha, não pode perninha, pode divulgar isso aqui, não pode, então montando as regras para ficar legal, porque tem... Limite de usuário, aí antes o limite era 500, aí bateu 500 que a gente faz agora. Aí tinha o grupo Pixels 1, Pixels 2, cara, todas são coisas que a gente foi superando assim ao longo do tempo. Senhora. Não é uma ferramenta boa de trabalhar de jeito nenhum, mas é uma ferramenta legal para o usuário, é legal, a gente entende isso e a gente faz esse esforço. Porque a gente entende que para a galera isso é muito legal, saca? Não, com certeza. Galera, inclusive eu tô mandando aí no YouTube, para quem tiver no YouTube vai ver, eu não sei se a galera consegue ver no X o que eu mandei, mas vai estar o Linktree da Sura Game BR para vocês entrarem no WhatsApp, vocês seguirem eles em todas as redes sociais, para vocês não perderem nada, né? Que a gente tá falando aqui do WhatsApp, mas a pessoa vai também comenta no WhatsApp. Está aí o Linktree deles, é só vocês entrarem nesse link aí, que vai ter todos os links certinho lá, né, galera? Perfeito, é isso. Perfeito. E aí vê os jogos que vocês têm interesse e manda bala lá, entra lá, troca uma ideia, se apresenta, ou fica à vontade. Troca uma ideia lá que a galera lá é gente boa. Geralmente o pessoal de Web3 Game é muito gente boa. Sim. E os próprios usuários, eles se ajudam muito, assim, a galera, um tira a dúvida do outro, assim, é uma coisa que hoje em dia rola de uma forma muito orgânica ali dentro. Cara, isso é muito bom. É uma das coisas que eu gosto muito na Web3 Gaming, é a galera se ajudando. Sim, obviamente tem alguns que saem, né, dessa curva, que fica fora da curva, mas a maioria da galera sempre vai te ajudar se você precisar, vai tirar todas as suas dúvidas. Cara, tem galera que pega na tua mão e vai na call do Discord só para te ensinar a jogar, meu parceiro. Então, assim, você consegue muito, a galera é muito
muito tranquila sobre isso, então entrem lá na comunidade deles, muito bom. Cara, é engraçado demais, porque eu gosto de tudo na comunidade de Games Web3, eu só não gosto muito dos jogos, assim. Tipo, se for para me dar 10 Games Web3, assim, tá para você, Rangi, e Red Dead Redemption 2, eu vou escolher Red Dead Redemption 2, entendeu? Eu vejo muito esforço da galera, mas eu ainda não achei aquele que dá o feeling. Eu acho que o mais próximo que eu cheguei disso, cara, eu acho que foi Sparkball. O mais próximo. Sparkball. Foi Legal. o mais próximo que eu cheguei disso. De ter Sparkball é gostoso. Assim. Eu acho que o Sparkball é muito legal no fato dele ser bem inovador, assim. Se você quer jogar um jogo como Sparkball, você não vai achar uma versão Web 2. Porque tem muita, digamos, cópia, assim, de jogos Web 2 de sucesso, e o cara vai lá e cria um paralelo na Web 3, porque tem, enfim, economias digitais. Mas Sparkball é um jogo inovador. Se você quiser jogar um jogo como Sparkball, não existe. Cara, não tem igual. Eu acho que é uma dos melhores pontos dele é esse. Eu acho que os caras sabendo mexer, como vocês mesmos disseram, eles já vão. Mas continuando aqui as nossas perguntas para a gente não voltar naquele tema que a gente já conversou de novo. Meu Deus, eu perdi meu arquivinho de perguntas. Cara, eu costumo falar que eu sou muito monogâmico com games, assim, sabe? Eu pego um jogo que eu gosto e eu fico nele. E a grande paixão da minha vida, se eu tiver algumas paixões na minha vida, Tibia foi uma, o Dota talvez tenha sido a maior paixão da minha vida, o Temaki, moleque bom demais. Mano, ele mandou 2 vezes esse é muito bom. No X, né? E aí eu tive uma paixão muito grande por Axie Infinity em 2021 também, eu fui muito apaixonado por esse jogo. Cara, eu guardo o Axie no coração, não é um jogo que eu jogo mais, mas eu guardo o Axie muito no coração, assim, me sinto parte da comunidade até hoje. Mas, cara, de um mês pra cá eu arrumei uma nova paixão e eu estou completamente viciado em Ragnarok Landverse, velho. E é muito engraçado porque eu não fui do Ragnarok no passado, então agora depois de Till que eu tô jogando Ragnarok, que é um jogo antiquíssimo, e eu tô, cara, amando o jogo, eu tô destruindo assim com farinha. Eu passei por isso com o Ragnar uns 2 anos atrás. 2 anos atrás, até uma galerinha que eu conheci no Axie. A gente começou a jogar várias coisas juntos. Aí eles me apresentaram os OTs, né? Que a gente lembra dos OTs de Tibia, eu também joguei. Fui apaixonado. Nossa, Tibia, cara. Aí... Tibia fez parte da minha vida também. Na minha época tinha, tipo, a galera ou jogava Tibia ou jogava Ragnar. Era 2 facções rival. Exato. Eu fui do Tibia. E eu fui do Tibia no passado, depois, uns 2 anos atrás, eu fui pro Ragnarok. Pô, também eu devo ter ficado uns 6 meses ali, vidrado em Ragnarok, jogando servidor alternativo aí, os OTzinhos. Pô, eu tô adorando, velho. E é na Roninha ainda, tô muito feliz ali no Ragnarok. É em casa, né? E além do time do Ragnarok também, que a gente tem em comum, eu fui, apaixonado com Fortnite. Quando saiu o Fortnite, explodiu minha mente. Jogaço também. Falei, cara, que jogo sensacional, você pode construir as paradas. E na época ninguém sabia montar os castelos que a molecada monta hoje, né? Então era tiroteio sincero, tipo, eu adorava jogo de tiro e, pô, o bullet drop do Fortnite era sensacional. Quando você mirava de sniper, dava aquele tiro que você via a bala caindo, assim, era absurdo. Eu adorava aquele jogo. Excelente jogo que funcionaria na Web 3. Funcionaria demais. Eles têm diz que tem umas ideias, uns projetos, né? Porque eles são... É a galera que cria a engine do... eles têm uma engine própria lá, do Unreal. Então. Aí é a mesma galera que cria o Unreal. Então eles, dentro do Fortnite, você consegue construir o que você quiser hoje em dia lá. Porque a engine tá lá dentro e eles têm essa função que você monta qualquer coisa lá dentro. Então, diz que eles têm já uns projetos para conectar o Web3 dentro dessa engine. Cara, a Epic Games é uma empresa bem amigável assim com a Web3, né? A galera consegue lançar. Eles são muito amigáveis com a Web3. É uma das que é mais amigável. Assim. Total. A Steam foi para um lado, a Epic Games foi para o outro, né? A Steam foi tipo, vou me proteger fechando o meu ecossistema, porque ali o mercado de skins é muito forte, com Dota e com CS, e a Epic Games foi para o outro lado, porque eles não têm tanta essa questão do marketplace, né? Do que seriam os NFTs, né? Cara, skins do CS poderiam facilmente ser NFTs. A Epic Games não tem tanto isso. Então eles foram mais para esse lado de abraçar a tecnologia, que é, massa pra caramba. Inclusive, vários jogos Web3 você vai encontrar na Epic Games. É talvez o principal launcher para jogos Web3 hoje.
Não, é onde mais tem. É que, tipo, quando eu fui jogar The Machines Arena, não sei se vocês chegaram a jogar The Machines Arena. Demais. Não, é tudo na Epic, né? Tudo na Epic Games. Não tem... Sim. Inclusive, eu gostava de The Machines Arena. Eu achava divertidinho de jogar ele. Eu gosto também. É muito Vai rolar a próxima temporada aí, hein? Sim, voltaram finalmente, que os caras sumiram agora. Eu fiquei com medo deles encerrarem o projeto, que nem teve os outros jogos que encerraram. Inclusive, essa onda aí, como afetou a comunidade? Vocês sentiram que deu que afetou forte essa onda de games que fecharam e tudo mais? Tipo, Young Heroes era gigante. Cara, assim. E vazou. Acho que afetou só na questão de sentimento. Todo mundo sentiu isso, né? Do mercado de criptogame, todo mundo sentiu, tipo, caraca, que momento tenso que a gente tá vivendo, né? Tipo, um monte de jogo fechando as portas. Nessa questão de sentimento, assim, a gente sente que a comunidade ficou meio assim. E aí a pessoa acaba, tipo assim, algumas pessoas influenciaram algumas decisões no sentido, tipo, esse jogo... Por exemplo, eu lembro do Wonder Wars, era um jogo na Ronin, e aí eles fecharam as portas, e aí eu vi alguns casos falando assim, cara, não vou mais jogar jogos da Ronin. E que não tem muito a ver uma coisa com a outra, estou usando a Ronin como exemplo, mas isso aconteceu em outras redes também, em todas, na verdade. E aí a pessoa, às vezes, ela deixa extravasar um pouco disso, tipo assim, cara, 2 jogos que eu joguei nessa rede não deram certo, então não quero mais mexer com essa rede. Então isso aconteceu um pouco assim, mas isso é uma consequência mais das blockchains e não tanto da comunidade, porque a gente joga diversos jogos, né? A gente não... ao contrário de mim, a comunidade não é monogâmica. Lá jogam-se vários jogos, então... Cara, sempre tem outro jogo para jogar, então nesse quesito eu acho que a gente não sofreu tanto com isso, não. Foi mais nessa questão de sentimento das pessoas, assim, dos usuários e tal, que deu medo, né? Eu vi bastante. Eu não tava vendo tanto comunidade games nesse momento que aconteceu tudo isso. Inclusive, eu fiquei sabendo por outras pessoas, porque eu tava focando mais um pouco no mercado de Bitcoin. Então, teve uma época aí que eu fiquei doidona do Bitcoin. Eu fiquei estudando Bitcoin 24/7 e acabei tirando meu foco de outros protocolos, jogos e afins. Mas Bitcoin é lindo demais. Cara, não tem como. Bitcoin não tem como. Eu choro falando dele. Bitcoin é maravilhoso, velho. Se não fosse ele, não teria gente, né? Se não fosse o pai de todos. Tudo que significa, assim, Bitcoin é muito foda mesmo. Sim. Cara, Bitcoin não tem... Cara, é Bitcoin. Não tem palavras para descrever essa maravilha. Comparar e fazer metáforas. Não, eu acho que poderia ser considerado uma das a 8ª maravilha mundial. Acho que o Bitcoin ele merecia esse cargo, entendeu? Eu acho que é muito válido. Mas, enfim, eu tava estudando e acabei não ligando muito pro mercado games nessa época. Só que quando eu vi que isso aconteceu, eu acabei voltando para estudar os games, para ver o que tinha rolado. E cara, eu vi muita comunidade de game não fechando, mas ficando muito fantasma depois que isso aconteceu. E as que se mantiveram, elas também estavam indo para o lado Web 2. Então, eu achei isso muito interessante. Tipo, vocês, por exemplo, vocês vão ter uma competição de Clash Royale. Inclusive, se você não tá fazendo nada que tu gosta de Clash Royale, você tá fazendo uma coisa, que é que você tá assistindo a gente. Mas depois vai lá na Sura, ver o campeonato, pô. Quem gosta de Clash Royale, quem vai hostear lá é o Alan Franzotti, é um cara relevante no cenário do Clash Royale. Narradores aí. Ele vai estar lá hoje. O Alan que vai lá? Vai ser massa. Inclusive, eu acho que eu vou desenferrujar a minha conta aqui e vou participar, que eu já fui bom de Clash. Bravo. Cara, eu joguei Clash Royale, assim, escondida na escola. Esse tipo de coisa. Cara, nossa, eu jogava muito Clash Royale, assim, no comecinho, só que depois eu parei. Eu narro LOL. Eu gosto de narrar LOL, por exemplo. Eu já tava numas pilhas de narração. Teve uma época que eu tava viciado em campeonato de LOL. Até participei de um time de LOL feminino, só que o Wild Rift, né, o LOL do celular. E aí eu comecei a me apaixonar por narração de jogo. Aí teve uma época muito doida na minha vida que eu comecei a fazer narração de jogo, e é muito da hora. É muito da hora mesmo. A gente participou, o Tonhaka muito mais que eu, né? Mas a gente participou disso bastante com a Axie. Sim. Axie, eu narrei torneio de Filipinas, Indonésia de madrugada.
Tinha uma época no Axie. Não, em português mesmo, eles contratavam mais em português. Houve um pequeno período na história do Axie em que eles tinham como pré-requisito para os torneios competitivos apoiados pelo Sky Mavis que tivesse narração em inglês, em Tagalog, lá dos Filipinos, e em português. E aí o Tonhaka era, inclusive, o responsável por gerenciar isso. Muitas vezes ele era o narrador, mas ele era o gerente disso tudo. E aí ele me botou em vários bicos desses. E eu que pus isso aí, falei, tem que botar português. Foi uma época muito legal, mano. O cenário competitivo aqui no Brasil floresceu bastante. Cara, até hoje o Brasil é uma potência gigantesca dentro da Axie Infinity. Não, eu imagino. Tem muita gente que ainda joga, cara. Eu fico impressionada que eu vejo muita galera que ainda é fiel ao Axie. E eu lembro que, né, o tema que vocês falavam com a gente no terceiro Comunital, que foi Axie Infinity, inclusive foi sorteado 2 Axies lá, galera. Então, se você perdeu, você perdeu. Você perdeu. 4,73 dólares. 2 anos atrás. 2 anos atrás. Não, esses dólares hoje em dia podiam estar valendo muito, pois a galera não sabe, entendeu? Então, cara, eu vejo muita gente, eu acho que é isso que a gente precisa nos jogos, reter a galera e fazer se apaixonar. Eu acho que é uma das principais coisas que, inclusive, é o que a comunidade as comunidades fazem, inclusive as comunidades de games, igual a de vocês, né? Então, inclusive, vou até perguntar para vocês, quais estratégias vocês acham que funciona melhor, tanto dentro das comunidades como dos jogos, para reter a galera? Que vocês já viram em toda a história de vocês. Cara, de comunidade acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? De jogos que a gente tem feito com os jogos, são 2 vertentes principais que acho que são bem complementares, que é criação de comunidade mesmo e criação de conteúdo. Porque a gente oferecia, a gente batia muito na tecla da criação de conteúdo, mas criação de conteúdo sozinho não é suficiente. É interessante para onboard, é interessante para a pessoa conhecer o jogo, é interessante para a pessoa aprender a jogar, às vezes pegar uma manha ou outra, mas a criação de comunidade, que é o que a gente tem trabalhado com os jogos parceiros, que é disso de trazer a galera para jogar o jogo, jogar junto, criar um grupinho, cara, essa galerinha que gosta desse jogo, essa galerinha vai jogar esse jogo, e essa galerinha vai se fomentando, né? Então, criar uma comunidade, ainda que às vezes pequena para um jogo, e essa comunidade vai, de novo, se fomentando e crescendo, tem sido uma estratégia poderosa, assim, ao nosso ver. Então a gente tem trabalhado muito nessas 2 verticais e a gente tem trabalhado também, como a gente falou, e acho que todo mundo tem que partir para isso, pelo menos dentro de gaming, que é trazer o público gamer Web 2, porque já não tem mais usuários de gamer Web 3, assim, os usuários de gamer Web 3 eles já estão jogando os jogos Web 3 e eles são público insuficiente, porque é pouca gente que joga os jogos Web 3. Então tem muitos jogos, tem poucas pessoas. Então, os jogos disputam para essas pessoas. Então, esse público de gamers da Web3, ele é insuficiente para manter todos os jogos que a gente tem no mercado. Então, a gente precisa sempre trazer jogadores de fora. Então, a gente tem apostado muito nessa questão de criadores de conteúdo, de trazer outras comunidades de outros jogos de Web2 para dentro, eventos, essa jogatina, essa resenha do Discord e todas essas coisas. Acho que isso tem funcionado muito bem, né? A gente fez várias mudanças no final do ano passado para esse ano e a gente tem colhido excelentes frutos, né, ultimamente. Sim, eu acho que outra coisa que a gente tem conseguido criar, que a gente sempre se desafiou a conseguir fazer isso, é senso de pertencimento, né? É muito difícil você criar isso e é o que mantém muito das comunidades ali, o pessoal se sentir presente. Isso é muito difícil. Muito difícil de criar. E eu acho que a gente está conseguindo agora, depois de 1 ano trampando junto ali, conseguindo criar esse senso, o pessoal tá se identificando com a comunidade, ficando lá e vestindo a camisa e tudo mais, usando tag. Eu diria que agora a gente conseguiu começar a ter progressos legais nisso. Não vou falar que cara, conseguimos. Acho que não conseguimos ainda. Estamos longe. Mas acho que começamos a fazer progressos legais nesse sentido. E é um caminho realmente fantástico. É dificílimo, mas essa questão do senso de pertencimento, de novo, né? Eu falei um pouco de cultura, acho que é muito sobre isso também. Não, cultura eu acho que cultura para mim é 100% de uma comunidade. Eu concordo. E a cultura que vocês estão criando na Sura é muito evidente. Eu consigo ver só pela fala do Temaki aqui, que ele mandou aqui nos comentários aqui. O que eu gosto da comunidade é o apoio e o suporte que temos para não perder oportunidades com
como o Sura News. O Tonhaque e o Nenés são duas pessoas apaixonadas que fazem as coisas por amor. Então, Que fofo, cara. Temaki é fofo. Inclusive, ele falou do Sura News e ele é o cara que escreve o Sura News. Ele já tá nas 100 e burdoada edições já. Deve estar umas 120 por aí, deve estar umas 120. Vou olhar aqui agora. Mas para quem não sabe, é uma newsletter que a gente começou a fazer. Foi final do ano passado, né? Foi final do ano passado. 121 edição já. E a gente. Chutei bem, hein? Chutou muito bem. E a gente resume, vamos dizer assim, todas as notícias. Começamos diariamente. Hoje em dia a gente acho que achou o ideal, que é 3 vezes na semana. Então, o Temaki junto com o Jonaquinho pega ali as notícias de Web3, filtra isso e coloca isso de uma forma legal para o pessoal ler, que seja interessante, assim. Então, eu acho que isso é um ponto forte de comunidade também, que é manter o pessoal informado, sem que o pessoal tenha que ficar olhando, tipo, 30, 40 Discord, Twitter e tudo mais para saber o que está acontecendo. Comunidade, você vai entrar lá, vai ver o que o pessoal está falando. Hoje o pessoal está falando de Axie, então aconteceu alguma coisa no Axie, deixa eu ver o que aconteceu. Só que aí agora, em vez de você precisar ir lá no Axie e ver o que aconteceu, você abre o Sura News e tá lá. Aconteceu isso aqui no Axie, então por isso você vai saber por que o pessoal está falando de Axie. E pá, toma aqui para você, aqui a notícia, receba. É muito bom o news. Newsletter eu gosto bastante, inclusive eu assino a Sura News. Eu falo que, inclusive, eu faço essas coisas, mas eu faço, galera. Eu tô só puxando saco aqui como apresentadora da live, não. Eu gosto bastante de newsletter e eu, assino. Mas tá massa. Tá massa. Também tá foi um outro produto que foi melhorando, que a gente também bateu cabeça no começo e hoje tá realmente muito legal. E é o esforço de algumas pessoas envolvidas, né? Como o Tonhaca falou aí, tem mais de, sei lá, tem 2, 3 pessoas envolvidas nesse fluxo sempre, pelo menos, né, que seria o Tonhaco, o Jonaquinho, o Temaki. E informação é um negócio muito importante no Web3 em geral, né, e aí como não é uma comunidade de um jogo específico, mas é uma comunidade de games, então tem muita coisa que a gente tem como passar. Eu nem diria que informação é tanto um pilar super importante de uma comunidade, mas dentro de Web3 tem que ser, eu acho, cara. Tem que ser, informação é vital, né? Até vou abrir aqui para a galera, para vocês verem, pessoal, a Sura News aí, antes da gente terminar aqui, só para vocês terem noção, porque eu acho que informação não quer demais. Então, se vocês puderem seguir lá também para vocês acompanharem o mercado game, se vocês tiverem interesse, tá aqui, ó, bonitinha, lá no Substract, então não deixem de acompanhar. Tá na 120, acertou bem, o Nenesk, deixa eu mostrar aqui para a galera. Então, tá aqui, ó, galera, bonitinha a newsletter aí, então vocês conseguem ver o cronograma semanal, conseguem ver tudo bonitinho, todas as notícias, então, cara... Às vezes saem algumas entrevistas aí também muito legais, com founders de jogos, tem muito conteúdo bom aí, cara. Aqui, ó. Pô, muito você legal. Falou que é 2, 3 pessoas, mas é umas 5 envolvidas, né? Porque tem a Aline... tem a arte também, tem você que também é quando a entrevista você... Eu que reviso, o Temaki escreve, o Jonaquim pega as notícias. O Jonaquim faz o research, é verdade. É trabalho de bastante pessoas. Ó, tem aqui, tá falando dos jogos, inclusive, ó, Ragnarok Landiverse, pô. Venham jogar. Joguem, vamos jogar. Essa aí é a edição essa edição aí, a gente sabe pelas capas, né? Essa capa é a da edição de sexta-feira, que é a edição mais divertida pra galera entender as paradas mais divertidas ali, tem uns memezinhos e também a gente foca em ser mais relax, assim. A de segunda já é mais pesada, vamos dizer assim, com tudo que vai rolar na semana, eventos, e a de quarta-feira é focada em airdrop, então a gente sempre traz alguma coisa sobre airdrop. Oportunidades no geral. Oportunidades no geral. Pô, subiu um pop-up do Milcão, eu queria mandar um imenso beijo pro Milcão, eu adoro o cara, velho. Milcão é feríssima. Milcão é um cara sensacional. Fala bem aí que é meu chefe, cara. Fala bem aí. É sensacional. Eu gosto muito dele. Ele é bom. Cara, mas é muito bom vocês terem esse tipo de coisa, porque, como eu disse, cultura. A pessoa vai ter a cultura de, pô, vou tomar meu café, vou ler um Sura News. Cara, tem gente... Eu, por exemplo, toda vez que eu vou tomar meu café antes de eu acordar, fazer as coisas bonitinhas, vou tomar meu café, eu tô com o celular na mão lendo as newsletters do dia. Então, isso acaba criando a cultura. Pô, todo dia eu vou ler Sura News, vou lá na comunidade da Sura, então eu acho isso
uma dinâmica muito legal, e inclusive parabenizar vocês, porque a produção tá muito boa. Eu consegui muita informação por causa de vocês, do Mercado Game, depois que eu dei aquela subida do mercado. Então, pô, muito brabo, muito brabo. Parabéns aí pela produção. Parabéns, Temac, que o Temac tá aqui assistindo. Parabéns aí o escritor. Pela review aí da Sura News. Eu leio os seus conteúdos, né, os conteúdos de vocês todo dia, então. As notícias saem, as informações relevantes, elas saem na newsletter, elas saem no canal do WhatsApp, que é uma, cara, é uma sessão. A gente divulga pouco, né, que existe, ele tá sendo meio orgânico. E as pessoas usam pouco também, acho que, cara, todo mundo usa o WhatsApp, mas quantas pessoas sabem que existe essa questão de canais, assim, né, nem todo mundo. E eu faço um vídeo também depois no final da semana com um resumão. Então a gente já viu o público dos 3 tipos, né? Tem a galera que só consome no WhatsApp, tem a galera que gosta da newsletter e tem a galera que, tipo, não, eu vou esperar sexta-feira para ver o vídeo do Nenesc com a recapitulação das notícias. Assim. Então, tipo, é muito interessante como os formatos também influenciam bastante nessa parada toda, né? Com certeza. Cada pessoa gosta de um jeito. Cara, com certeza. Inclusive, eu nem sabia que vocês estavam com o canal de WhatsApp. Depois passa o link aí para passar pro pessoal, deixar aqui na descrição do vídeo. Tem que botar no link. A gente... Depois passar aí pra gente divulgar isso aí. Cara, sim. E dicasinha de marketing aqui. Cara, bota um funilzinho de... Pega as suas newsletters, bota manchete, assim, coloca link lá e manda todo mundo pra lá. Vai ficar muito bom. Depois de você tirar uma certa galera dentro do canal do WhatsApp, ele começa a te recomendar naturalmente pro resto das pessoas. Tá acontecendo isso agora. Então, começou a acontecer isso agora. Leva essa galera pra newsletter de vocês, pô. Sim, leva verdade. Essa galera pra newsletter de vocês. Perfeito. Não perde tempo, não. O WhatsApp, ele começou com uma coisa bem experimental, né? O canal do WhatsApp, ele começou bem experimental. Sim. E agora ele pegou uma atração e ele chegou nesse ponto, deve ter, sei lá, umas 2 semanas, tipo, caraca, agora o WhatsApp está recomendando o nosso canal para outras pessoas. Então, tá um ótimo momento pra gente pegar e dar mais né, passar para o próximo nível essa questão do canal do WhatsApp. Ele cresceu bastante, assim, de forma orgânica e mostrou um potencial bem legal, assim. Tá Cara, massa lá. Muito brabo. Caras, a gente já tá terminando, nosso tempo aí já tá quase dando 1 hora. Eu também vou liberar vocês para vocês conseguirem ir lá no torneio de Clash Royale. Mas vocês não perderem, tem que jogar. Vai ter que jogar. Até eu vou lá dar uma olhadinha depois daqui. Porque eu quero ver a galera jogando depois. Então, galera, já entrem lá. O link para vocês entrarem em todas as redes da Sura Gaming tá aí no chat para quem é do YouTube. Para quem não tiver, entra no perfil da Community.org que tá acontecendo essa live agora. A gente marcou eles em alguns posts lá, então dá para entrar por lá também. E o Linktree deles também vai estar no perfil deles. E se você não está seguindo a Community.org no X, então já pega o QR Code que tá aqui, calma aí, tá aqui do lado, tá do lado do Tonhaca, tá do lado do Tonhaca aqui. Não, do outro lado. Pra mim tá aqui, ó. Pra mim tá aqui, ó. Não, pra mim tá desse lado. Tá de carro? Aí, boa. Engraçado, pra mim tá de carro, vou ficar assim. Mas boa, galera. Então segue aí, pega no QR Code aí, segue a gente todas nas nossas redes sociais, entra na nossa comunidade do WhatsApp, segue a gente no Instagram, vai sair corte dessa live aqui no Instagram, então vocês já fiquem de olho aí, vai ser muito da hora. E considerações finais, galera? Pô, só agradecer o espaço, eu gosto bastante de bater esse papo, eu gosto muito de falar sobre comunidade, gosto muito de falar sobre games ou blockchain games, até talvez, eu nem sei, peço até desculpa se eu desviei talvez um pouco o assunto para muito games, assim, se a gente deveria falar mais de comunidades, não sei, me desculpe se foi o caso, mas são assuntos que eu sou muito apaixonado, gosto muito disso, então obrigado aí pelo convite, obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente desde sempre, cara. Fechou, mesma coisa, acho que é isso, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. A gente teve na edição 3, né? Então faz muito tempo. E vamos jogar joguinhos juntos lá na Sura. É isso. Parabéns aí pelo tempo que vocês estão construindo isso também. Venham jogar joguinhos com a gente. Não, vamos marcar aí para fazer um play and talk aí pra gente jogar junto e começar conversando. Pô, a gente escolhe um joguinho aí. Pô, isso é massa mesmo. E vamos lá do campeonatinho agora também, tá tendo Overnight e Clash Royale agora. Bora lá. Pô, vou lá ver o campeonato de Clash Royale, tá? Daqui a pouco tô indo lá. Maravilha.
A gente espera E lá, então. o Temaki intimou aqui. Cadê o podcast da Sura? Cadê? Vamos fazer. Tá no roadmap. Tá no roadmap. Mas, galera, muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. É sempre um prazerzão falar com vocês. Pô, vocês estavam na 3ª edição. 2 anos, cara. 2 anos. 2 anos de Communitalk já. Então, a gente estava até pensando lá na Community Org em fazer uma comemoração do 100. A gente vai fazer. E aí fica também o convite para vocês participarem quando quiser, virem de novo. A gente adora vocês lá na Community Org. Então, qualquer coisa, pode me chamar, pode chamar o Milcão, pode chamar o Vini também. Então, aí a gente combina tudo bonitinho. E é muito bom estar com a comunidade de vocês. Se você é da Sura Games, Sura Game, a gente te ama muito. Então, o pessoal da Community Org adora vocês, adora a comunidade. Aí, Sura assim. Então, se você não é da Sura, seja melhor e entre na Sura. Então, vamos já lá brincar. Também entre na Community Org, segue a gente e não perca os próximos Communitalks que acontecem toda quinta-feira às 6 horas da noite. Fechado, galera? Bom final de semana para todo mundo, bom final de semana, Nanesk, bom final de semana, Tonhaca, e um beijão para todos. Valeu, falou!